vamos lá. Essas lives da Fundação, elas têm como objetivo a gente conhecer um pouco da versão dos nossos convidados sobre algum tema que a Fundação escolhe e vai tratar com esses convidados. Mas aqui a gente procura uma coisa bem objetiva. A gente quer a opinião dele, mesmo que ela seja diferente da nossa. É a visão dele que importa para agregar a nossa visão. E quando a gente não concorda, não tem problema. A gente diz que não concorda e a gente diz por quê. O importante aqui é que todos saiam de mãos dadas. E que a gente possa contribuir um com o outro, né, na construção de um país diferenciado. Aqui não tem briga, não tem divisão. Aqui nós somos respeitados pelo que a gente pensa e nós não somos incomodados quando a gente pensa diferente. Tá combinado? O importante é isso, porque assim a gente consegue construir várias opiniões. E lembrar o que o presidente Juscelino sempre disse: nós somos um povo múltiplo e que se a gente encontra um denominador comum, não tem ninguém que segure o Brasil. Então a Fundação vem trazer isso, qual a opinião de cada pessoa e qual o denominador comum que a gente pode construir. A gente tem um convidado muito especial, que é o professor Ottaviani, e eu vou ler aqui o currículo dele para vocês conhecerem ele melhor. Alessandro Ottaviani é professor de Direito Econômico e Economia Política da Faculdade de Direito da USP, Largo São Francisco, aqui de São Paulo. Mestre em Ciência Política pela USP, doutor em Direito Econômico também pela USP. Ele foi conselheiro do CAD, né, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, autor de diversos livros como Recursos Genéticos e Desenvolvimento, Estudos, Pareceres e Votos de Direito Econômico, volume 1 e 2. O Assassinato de JK pela Ditadura, Documentos Oficiais, em conjunto com Léa Vidigal e Marco Braga. Sócio da Ottaviani Advogados, atua como parecerista e árbitro, cofundador da Fundação Brasil, Meu Amor. E também um outro intuito aqui, gente, é apertar os nossos convidados. E não é porque o professor Ottaviani é cofundador da Fundação que ele também não será apertado aqui, tá? Porque a gente quer que ele realmente tenha argumentos fortes com o tema que ele trouxe para nós e hoje é um novo olhar sobre a história do Brasil. Será que ele já chegou aqui? Eu acredito que sim. Então, professor Ottaviani, por favor, solicite a sua entrada aqui na sala para a gente começar. Aqui. Achei o professor entrando. Conectando. Entramos! Seja bem-vindo! Coisa boa, né? Nós dois estamos começando na arte das lives compartilhadas, né, professor? E eu começando na arte do Instagram também. Exato! E eu começando na arte de entrevistar, viu? Viu? Muito bom, seja muito bem-vindo. E já apresentei você para todos, todos já sabem quem você é. E a gente quer conhecer esse novo olhar seu da história do Brasil. Mas antes da gente começar, eu já queria começar com uma pergunta. Muitas pessoas indagam, assim, ou dizem, né, que toda história ela é contada de acordo com o que você quer que as pessoas cheguem a certas conclusões, ou seja, a história nunca é realmente contada, ela é interpretada para que o outro chegue a uma conclusão que quem conta quer que ele chegue. Eu queria que você nos dissesse, professor, como que a gente vai garantir que você vai contar a história e não a sua interpretação da história? Olha, Cláudia, em primeiro lugar, boa noite a todo mundo que está aqui nos acompanhando. Nesse momento no qual a gente está passando por tanta coisa, abrir um espaço para a gente pensar o nosso país e conforme você foi colocando as regras dessa conversa,
era pensar o país da maneira mais aberta e amorosa possível. Então, só isso aqui já é um grande alento para esse momento todo. Então, boa noite a quem nos está acompanhando. E a sua pergunta, Gláucia, ela nos permite dar um mergulho mesmo no que significa a história para o nosso presente. Toda chegada na história, ela vai ter um olhar, um resquício do historiador ou daquele que está tentando entender o que aconteceu. Então, ela pode significar, na verdade, sempre interesse daquele que está contando a história, como você colocou, ou só interpretação. Por outro lado, nós temos algumas garantias contra essa espécie de fake news da história. Isso. Que garantia é essa? Né? Uhum. São algumas. A primeira, nós temos documentos, nós temos o debate público entre os historiadores. É mais ou menos o seguinte, você não pode olhar para um jardim e falar o seguinte, ó, você pode olhar e falar, ó, aqui tem um pouquinho de verde, aqui tem um pouquinho de rosa, um pouquinho de amarelo. Essas interpretações, elas passam. Agora, você não pode olhar para um jardim que só tem flores e falar, nossa, ali tem um elefante. Percebe que isso saiu muito daquela interpretação que você pode dar. Então, a interpretação da história, ela pode variar um pouquinho para lá, um pouquinho para lá. Agora, variar muito, aí a gente vai falar, opa, tem um elefante aí. Não foi bem assim que aconteceu no meu país. E um pouco do nosso papel, e você está fazendo um grande trabalho com esse trabalho das lives, é falar o que é jardim, e aqui a gente pode discordar um pouquinho, mas o elefante não vai entrar aqui. Esse elefante não é flor. Entendido. Então, conte-nos o seu jardim. Olha, a perspectiva que eu gosto de olhar para o nosso jardim, e na verdade é assim mesmo que eu vejo a história do Brasil, ela é um grande jardim que a gente tem que regar para que ele nos dê flores hoje. Porque imagina só essa juventude e essa infância que a gente tem hoje, nós temos que imaginá-los mesmo como pequenas flores, e quando nós regarmos essas pequenas flores com o nosso passado, com coisas muito grandiosas que nós vivemos, nós também tivemos dificuldades e coisas erradas que aconteceram. Mas quando nós conseguirmos mostrar para essa turma que vem aí, que será o nosso futuro, olha o que já aconteceu aqui no seu país, certamente eles serão futuros empresários, futuros políticos, futuros intelectuais, melhor do que no que nós fomos até agora. Então, de fato, a história do Brasil, ela é um jardim que nós temos que regar. E ali, quando nós olhamos para esse jardim, tem coisas absolutamente maravilhosas e que nós temos que ser capazes de resgatar. Eu sei que você faz parte de um trabalho lento, persistente, mas absolutamente brilhante sobre o resgate de um desses heróis, que é Juscelino Kubitschek. Mas nós temos vários outros nesse nosso jardim e o nosso olhar para essa história tem que ser, de fato, olhar para cada um que veio neste passado, reverenciá-lo, colocá-lo no seu contexto e tentar compreender que lição que ele pode nos trazer para hoje. Eu acho que se eu tivesse que descrever como eu olho para a história, é desse jeito. Mas, professora Taviane, é interessante observar, acho que todo mundo já passou pelos bancos de história, e a história do Brasil nunca foi contada com essa grandeza que você transmite para a gente. Então, e as pessoas costumam dizer, por exemplo, da família portuguesa, né, que é a família Bragança, que foram os nossos imperadores e tudo, coisas que são bem pejorativas, né? Começando lá por Dom João, aquele bobão. Então, por que isso? Por que fizeram isso com a nossa história? E o que você pode nos contar, justamente de Dom João, de Dom Pedro I e Dom Pedro II, que vá contra essa ideia de que eles pareciam não saber o que estavam fazendo, ou não fizeram coisas que foram realmente bacanas para o Brasil? Eu vou começar com o Dom João VI, mas nem eu que vou defendê-lo. Tá? Essa frase que eu vou falar para você, que eu vou dividir aqui, ela é daquele que foi o maior político e líder militar do seu tempo, talvez da humanidade inteira, Nossa. Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte, ele era um azougue, a sua capacidade mental era absolutamente fora do comum, era muito acima da média. Tanto é que ele fez um rebuliço, não só militar, ele fez um rebuliço nos costumes,
ele fez um rebuliço na legislação, ele discutia direito civil com os juristas do seu tempo. Então era, de fato, uma mente acima da média. Ele tinha como um seu conselheiro aquele que é considerado o maior gênio da política externa do seu tempo, que era o Talleyrand. Então, é uma pessoa acima de qualquer suspeita. O Napoleão tem uma frase nas suas memórias que é a seguinte: ninguém nunca me enganou, só um, Dom João VI. Olha só, isso significa que no jogo da política, jamais nós poderemos falar que Dom João VI não sabia o que estava fazendo. Para ele receber este imenso elogio do Napoleão, que é um gigante do seu tempo, significa que ele certamente sabia o que ele estava fazendo. E o que estava fazendo Dom João VI? Veja, Portugal não é do tamanho da China, Portugal não é do tamanho da Rússia, Portugal não é do tamanho da Inglaterra, Portugal é do tamanho de Portugal. É bem pequeno em comparação a todos esses outros países. Imagina um país bem pequenininho entre dois outros bem grandões que estão se estranhando. França de um lado e a Inglaterra de outro. Ambos exigindo com poder militar muito grande que Dom João VI ficasse do seu lado. E o final dessa história é aquele abraço de urso, né? Este aliado fala assim: fique do meu lado que aqui será melhor para você. Tudo que eu quero, fica tranquilo. São só as suas riquezas, né? Que no caso, inclusive, a joia da coroa era o Brasil. Então veja só, França de um lado dizendo: olha, eu quero ser seu amigo, me entregue as suas riquezas. A Inglaterra de outro: eu quero ser seu amigo, me entregue as suas riquezas. O que fez Dom João VI foi levar esses dois literalmente no bico até o último momento. Claro, com todas as dificuldades, com todas as tensões de quem está fazendo uma ação política no calor da hora. Uma coisa é ser o político e outra coisa é ser o historiador, né? Muito mais fácil o trabalho do historiador do que o trabalho do político. Aliás, provavelmente não tem nenhum historiador que fosse capaz de conduzir com tamanha competência o que Dom João VI fez lá na prática. E o que ele conseguiu de fato foi sair de Portugal no último momento, conseguiu transferir para cá toda a inteligência que naquele momento estava em Portugal. Logo depois isso aterriza aqui e aí nós começamos a ter um outro patamar de desenvolvimento. Isso vai gerar daqui a pouquinho a própria nação brasileira tal qual nós a conhecemos hoje. E na sequência, aquele abraço de urso, que é o do seu aliado Inglaterra, começa a se manifestar. Aí, assim que ele escapa de Napoleão, ele já tem um outro adversário para lidar. Aquela história do dormindo com o inimigo. E Dom João VI vai, então, começar a se desvencilhar daquele que era o seu aliado, mas que também só estava de olho nas nossas riquezas. Então, veja o tamanho da complexidade que ele teve que enfrentar. E, ao final, eu posso assegurar com muita tranquilidade, alguém que trouxe para cá, do Banco do Brasil ao Jardim Botânico, e cuja sequência foi a própria fundação do Estado brasileiro, olha, nós devemos olhar, mesmo com todos os erros e defeitos que ele possa ter tido, nós devemos olhar para essa figura e reverenciá-lo. Ali nós temos um dos nossos heróis do passado, sem sombra de dúvidas. Que sabia negociar a favor, né, da nação que ele estava construindo, né? Qual que foi, para o Brasil, professor, o que significou a vinda de Dom João para cá com sua família? O que mudou para a história do Brasil, todo esse movimento forçado por Napoleão, né? Forçado por Napoleão. Que é interessantíssimo. Assim, muito interessante. Forçado por Napoleão, porém não do jeito que o Napoleão quis. Do jeito que Dom João quis, né? Até por esse elogio que ele recebeu do Napoleão assim, para levar para a lápide. Ele podia, lá na lápide dele está escrito isso, assim, ó: ninguém nunca me enganou, só este que aqui está embaixo, Napoleão. Isso aí você pode levar para a eternidade como um grande elogio. Quando eles chegam aqui, nós éramos colônia, e colônia significa basicamente um regime no qual quem está na condição de colônia pega as suas riquezas e manda para quem está na condição de metrópole. Coisa que, aliás, até hoje
é parte da condição brasileira. Nós não conseguimos romper totalmente com a nossa condição colonial. Uma hora a gente pode adentrar nisso aí, porque tem muita riqueza brasileira indo para as metrópoles. Mas o que Dom João faz quando ele chega aqui é acelerar o processo de desfazimento da condição colonial. E, aliás, aqui, a história da vida privada hoje já ilumina este olhar. Dom João gostava mesmo, era do Brasil. E se ele pudesse ter ficado aqui até o final da vida, ele teria ficado. Ele resistiu duramente a voltar para Portugal depois. Aqui, ele, em primeiro lugar, é um país enorme. Imagina, as folhas das árvores lá na Europa, elas têm um tamanho, é respeitável aquela biodiversidade, e nós devemos gostar daquela vegetação que tem ali, porque ela faz parte da nossa natureza. Agora, quando Dom João VI olhou o tamanho das folhas que tinha nas árvores brasileiras, alguma das quais do tamanho dele, ele olhou e falou, nossa, aqui é o lugar que dá para todos os meus sonhos virem a serem realizados. Então, na verdade, o que aconteceu com a chegada da família real, nós tivemos uma aceleração do processo de desenvolvimento da nação brasileira, que vai culminar logo depois na independência, e aí, enfim, com uma série de coisas que eu estou pulando aqui, mas pode-se afirmar que a vinda de Dom João VI para cá é o início do Brasil tal qual o conhecemos hoje. É claro que bem antes da chegada dos portugueses, nós já tínhamos grandiosidade aqui. Nós tínhamos os povos nativos, nós tínhamos aqueles que a cientista Niede Guidon foi descobrir lá no Piauí, que faziam pinturas rupestres muito antes da chegada dos portugueses, já prenunciando que aqui seria uma terra da fartura e da alegria. Mas, sem dúvida alguma, a chegada da família real para cá é um ponto de ruptura que organiza aquilo que acontecerá depois. Nossa, eu tive uma vontade de fazer uma pergunta, mas eu vou deixar para o final, senão você vai diminuir muito o seu tempo, a sua história, vamos dizer assim. Mas que me deu um comichão, porque você falando de tudo isso, e olha que eu sei que você conhece muito bem as histórias dos jesuítas e dos guaranis, que uma hora a gente pode te chamar para aprofundar nisso e romper com alguns paradigmas, né? Mas a gente sente essa grandeza do Brasil no seu jeito de falar, e aí me vem aquela pergunta, por que a gente não reconhece isso? Mas vamos deixar isso para daqui a pouquinho. Conta pra gente sobre Dom Pedro I e Dom Pedro II. Porque também a gente conhece histórias e histórias e toda vez tem alguma coisa de ruim para se dizer deles. O que? Olhar para a história e ver coisas ruins, né? Não é errado, porque, inclusive, o perfeito talvez esteja só lá em cima. Então, acharmos que toda a nossa história é só erro. E, de fato, isso, por uma série de razões, acaba acontecendo com a nossa autoimagem. Olhamos para o passado como se ele fosse um imenso erro. E eu garanto, o passado do Brasil não é um imenso erro. Nós temos coisas para consertar, mas nós temos imensos acertos. Um desses acertos, certamente, passa por Dom Pedro I e Dom Pedro II. Eu venho, Gláucia, a minha casa chama-se Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. É o local onde, como diria um velho professor, tem um dia que é o mais feliz da semana. É o dia em que nós vamos dar aula. Né? Neste lugar, onde nós vamos dar aula de direito, ele só existe do jeito que existe, propiciando o tipo de pensamento que ele veio a propiciar, também com seus acertos e também com seus erros, mas ele só existe por causa de Dom Pedro I. E o que significa, na verdade, esta velha faculdade de Direito que está cravada na pedra lá no nosso centro de São Paulo, aliás, formando um triângulo juntamente com o Colégio dos Jesuítas e com o Mosteiro de São Bento, a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. O que significava esta criação da Faculdade de Direito? Ela significava a organização que Dom Pedro I estava forjando de uma elite para gerenciar os negócios da nação. Veja,
a criação dos cursos de direito nessa época significava a própria estrutura do Estado. E ali da Faculdade de Direito vão surgir não só parte considerável da imprensa brasileira. Ela vai ter um livro clássico, Os Aprendizes do Poder, do professor Sérgio Adorno. Ele mergulha naqueles jovens que vinham do Brasil inteiro estudar na faculdade de Direito, e aí um conhecia o outro. O do Rio Grande do Sul conhecia o do Pernambuco, conhecia o de Minas Gerais, e ali eles forjavam a consciência da nação. E alguns deles voltavam para ser fazendeiros, e outros, picados pelo vírus da liberdade, falavam, nossa, então eu posso viver em uma nação que só será nação se for para todos. E aí, então, a campanha abolicionista surge dali. Então, veja só, Dom Pedro I, para organizar a gestão do Estado brasileiro, estrutura uma faculdade de direito. A faculdade de direito recebe os jovens sairão para ser a elite dirigente do Estado e parte deles vai ingressar no movimento abolicionista. Dá para entender, então, como a nossa história, com seus erros e acertos, ela tem uma enorme grandeza. Isso para falar só do Dom Pedro I. Tem uma figura que está ao lado dele, que é simplesmente um gigante da nossa história, chamada José Bonifácio, que, dentre outras façanhas, ainda fora da política, colocou um elemento na tabela periódica, Gláucia. Imagina... todo o mundo inteiro, quando tem entre 13 e 14 anos, é aterrorizado pelo estudo da tabela periódica, que são os elementos químicos. Um deles foi ali colocado graças à atuação de um brasileiro, uma atuação científica de um brasileiro, José Bonifácio, que pensou o Estado, e olha o programa do José Bonifácio. Cuidado com o meio ambiente, fim da escravidão, alfabetização e industrialização. Aliás, se nós executarmos esse programa do José Bonifácio hoje em dia, o Brasil certamente liberará os seus inúmeros talentos que aqui estão aprisionados. E aí nós temos o Dom Pedro II. Veja, Dom Pedro II, analisado no seu contexto mais íntimo, imagina uma criancinha, é exatamente disso que se trata, um bebê que de repente vê o seu pai ter que sair às pressas de casa e do próprio país. Essa criancinha vai passar a ser criada por outros, inclusive bem no comecinho José Bonifácio, mas logo depois o José Bonifácio é afastado, vão entrar outras figuras como o padre Diogo Antônio Feijó, enfim, aquela criancinha, Gláucia, ela vai ser criada num ambiente da política. Para ele conseguir se libertar ou se afirmar como pessoa, vai levar muito tempo. E ele vai manejar a sua vida dentro dessa espécie de coerção que é a própria vida política. E a vida de quem assume a gestão de um Estado, aliás, de quem é a própria encarnação do Estado, ela nunca é fácil. E aí Dom Pedro II, com uma série de limitações também, porque ele vai crescer com uma elite já instalada, Dom Pedro II vai buscar algumas alternativas, algumas coisas ele vai conseguir, algumas coisas ele não vai conseguir. Dom Pedro II tinha um séquito de seguidores negros, um séquito de seguidores praticantes das mais distintas afro-religiões. Ele era uma pessoa que estava o tempo inteiro, de alguma maneira, pensando como é que eu dou um jeito nessa herança que eu recebi. E ao final da sua vida, ele vai encaminhar, com todas as suas dificuldades, ele vai encaminhar o fim da escravidão no ponto de vista político mais alto, vai pagar um preço alto por isso. Isso vai desencadear uma série de revoltas daquelas classes que, sendo suas aliadas, também eram o seu esquema de coerção, e isso vai terminar com o seu banimento. E lá na França, onde ele foi, todas as cartas dos que conviveram com ele são unânimes em falar que ele pegava um pedacinho de terra do Brasil quase todos os dias, cheirava aquela terra, fechava o seu olho e, na verdade, para cá se transportava, cheirando a terra do seu país. Eu adoraria, Gláucia, que os nossos políticos contemporâneos, de esquerda, de direita, de centro, do centrão, de onde quer que for, que eles pegassem um pedaço da terra do Brasil, cheirassem e falassem: essa é a minha terra, essa é a minha gente, e eu vou cuidar dessa gente. Então, certamente,
de grandes estadistas. A gente tem uma pergunta aqui de qual foi a maneira que foram tratados os povos tradicionais nessa época. A gente não chegou a começar ali nos jesuítas e nos guaranis, enfim, mas nessa época como que foi tratada essa questão? Olha só, a colonização brasileira, como toda colonização, ela é um embate de civilizações, né? Nós vamos ter que uma hora, nós podemos mergulhar nisso com mais vagar, mas todo o processo de colonização, ele traz uma tensão muito grande. Entretanto, mesmo nessa tensão, todo o país é forjado, todas as nações são forjadas com um tanto de violência, e o historiador nunca vai poder ocultar isso, mas as grandes nações são forjadas também com outro tanto de convergência. Eu acho que é essa a junção que o olhar mais amplo do historiador tem que ser capaz de fazer, para não fazer uma história dos vencedores, onde a história é pura convergência e tudo foi absolutamente em paz, mas não fazer só uma história das maldições, porque também não é verdade. Talvez a verdade ela esteja nessa articulação entre essas duas posturas que vai harmonizando este embate entre essas duas visões. Bom, quando nós olhamos para a história do Brasil, os povos nativos, os nossos índios aqui, não resta dúvida de que todo o processo com eles sempre foi um processo de violência e de dificuldade, porque, inclusive do ponto de vista biológico, eles foram apresentados a bactérias, a fungos, com os quais os seus organismos, há milênios, não tinham qualquer possibilidade de resistência. Só esse contato já é um problema. Agora, nós temos no momento da organização da nossa colonização diversos níveis e diversas posturas perante os povos que aqui estavam. Não há possibilidade de negar, por exemplo, a verdadeira comunicação espiritual, a comunicação de propósitos que os jesuítas e os povos nativos, os guaranis, tiveram no forjar das reduções e missões jesuíticas. A conversa de que os índios ou os povos nativos não queriam os jesuítas, ela é desmentida, por exemplo, pela postura do grande líder jesuíta Sepete Araju, porque basicamente o que ele dizia é o seguinte: eu quero ficar do jeito que nós estamos aqui, eu não quero mudar esta posição, eu não quero dissolver esta aliança, esta civilização, na verdade, que nós aqui estamos criando, que já dura, inclusive, quase mais de centena de anos ali, em plena harmonia. Então, olha só, naquela confluência de civilizações que vão se encontrando, nós temos um nível que é um nível de violência, mas depois também nós temos um nível que é o nível da convergência. E, especificamente, o momento da chegada da Casa Real para cá, os povos tradicionais eles vão ter este mesmo padrão. Porque o Brasil é um país de uma extensão enorme, parte da política ela consegue ser implementada, ela consegue ser formalizada e implementada, e parte da política não consegue. Onde aquela política de cuidado consegue ser implementada, aquilo alivia a possibilidade desses povos estarem com mais proteção. Lá onde eles não têm contato, também eles estão com mais proteção. Onde eles ficam mais desprotegidos é onde chega só a pura ganância, é onde chega só a tentativa de desestruturá-los. Então, na verdade, novamente, eu acho que talvez a verdade aqui esteja nessa junção de vários olhares. Então, professor, a gente olha para o Brasil de hoje e você falou da convergência da violência, e a gente parece que ficou com um lado só da história do Brasil. Essa é uma pergunta. Por que é importante a gente conhecer essa história, ou a parte da grandeza da convergência, a parte daqueles que amaram o Brasil, e fica parecendo que eles não conseguiram dar seguimento ao que eles queriam e ao que eles proporam, né, no passado?
E parece que isso vai se arrastando, é como se a gente estivesse tomando um tempo demais para realmente chegar no destino do Brasil. Tem esse destino? Existe um sonho para esse Brasil? Olha só, Glaucia, você falou uma coisa muito legal, né? E olha como isso também tem dois lados, né? Tem um pedaço, quando a gente olha para a nossa história, a gente ouve o seguinte: nossa, péssimo que a gente foi colonizado pelos portugueses, né? Quem, olha, teria dado muito mais certo se aqui tivesse vindo, por exemplo, os americanos. Esses dias eu olhei ali uma imagem que me deixou meio perplexo. A bandeira dos Estados Unidos acima da bandeira do Brasil, enfim, né, dentro de um órgão oficial. Mas olha, isso aí está articulado a essa visão sobre o nosso passado. Muita gente fala, nossa, os portugueses foram muito ruins. Olha agora por outro lado, né? A conversa que de vez em quando chega. Nossa, o que estragou o Brasil foi que a gente se misturou muito. Se não tivesse vindo negro para cá, ou o índio era preguiçoso, ó, percebe? Então, as várias confluências, elas acabam hoje em dia sendo objeto desse mesmo olhar. E, na verdade, como dizia o Darcy Ribeiro, num dos seus livros mais provocativos, mestiço é que é bom. O Brasil, ele vai ser a convergência de todos os povos da Terra. Veja só, nós começamos essa nossa grande mistura aqui, inclusive uma mistura que vem antes dessa mistura original, porque os povos nativos se misturavam também entre si, mas daqui a pouquinho nós começamos a juntar gente aqui naquilo que o Darcy chama de a mais bela província da Terra. Nós começamos a juntar gente, Gláucia, do mundo inteiro. E veja, não ficou nessa primeira tríplice aliança que chegou aqui, não. Daqui a pouquinho começa a chegar gente do norte da Europa, chega alemão, chega japonês, daqui a pouco vai chegando romeno, daqui a pouco armênio, daqui a pouco árabe. Veja, e, como diz o Caetano Veloso, para o americano, preto é preto, branco é branco, e a mulata não é a tal. Agora, aqui no Brasil, com todas as violências, nós fomos criando muita convergência. E aí eu tenho só um exemplo para nos mostrar como essa convergência, ela não só já aconteceu, como ela é possível agora e como ela é a nossa grande contribuição para o mundo. Pensa no Rio de Janeiro ali, década de 30, 40, 50. Aí você tem lá no morro muito ritmo. A turma que é boa de batucada para valer. Só que ali não está chegando a educação, porque essa é uma das grandes falhas nossas, né? Até hoje a gente não foi capaz de criar a grande escola pública brasileira. Já Então, tivemos, aquela turma... já tivemos música, né? A gente fez uma live falando do Vila Lobos e as 40 mil meninos cantando no estádio do Vasco da Gama. E era uma coisa de educação musical nas escolas. Ele dizia, a gente consegue mudar o Brasil e essa nação com música. É verdade. E esse exemplo, Glaucio, que eu vou te falar agora é o exemplo de como dá para mudar o Brasil, porque a gente já fez isso. Naqueles morros ali onde a educação não chegava, tinha um cara que era com muito ritmo. Só que ele precisava ter educação de alguma maneira. E aquele cara com muito ritmo se chamava Cartola. E ele deu o seu jeito. E ele foi aprender a escrever e daqui a pouquinho ele compôs com todo aquele ritmo letras absolutamente estonteantes. Só que pertinho ali daquele morro tinha um menino branco, onde, na verdade, naqueles bairros de branco, não se tinha muito ritmo assim. Por outro lado, ele sabia escrever muito bem. Só que com todo aquele ritmo descendo do morro e subindo para o coração daquele menino, aquele menino chamado Noel, ele virou para nós um verdadeiro Papai Noel, porque ele nos encheu de presentes, Glaucio. Então veja só, a convergência ali na nossa cara, no nosso dia a dia. Cartola e Noel, cada qual ao seu jeito, mais ou menos no mesmo tempo, cada qual supriu a deficiência que o outro tinha, e ali, naquela confluência que é o Rio de Janeiro, nós tivemos todo um aumento da qualidade do samba, e isso é um patrimônio não só brasileiro, um patrimônio, na verdade, mundial, que a gente apresentou para o mundo. Tem algumas perguntas aqui das pessoas, vou te passar.
O Fran Mesk diz, é verdade que a mãe de Dom Pedro II faleceu aos 29 anos de idade e que teve 10 filhos com Dom Pedro II? Que teve 10 filhos com Dom Pedro II. É isso? Olha, isso. eu vou ter que mergulhar nessa história. E, aliás, quando eu entrei na faculdade de Direito, um dos meus grandes mestres ali, professor Fábio Conder Comparato, falava o seguinte: a melhor resposta para quando você não sabe algo é não sei, vou pesquisar. Então, o que eu posso garantir para o nosso companheiro dessa jornada de hoje aqui é: isso eu não sei. Já tivemos uma ajuda de quem pesquisou. Que disse, Dom Pedro II faleceu com 66 anos, e Dom Pedro I teve 14 filhos, mas não falaram aqui quantos filhos teve Dom Pedro II. Mas a gente vai busca essa informação. A outra coisa é do Fábio Saboia, ele pergunta o seguinte: essa questão latino e anglo-saxão, né, versus anglo-saxão, influi no modelo de colonização? A Igreja Católica Romana versus protestante influenciou no desenvolvimento socioeconômico? Parabéns, professor. Obrigada. Ele é de Recife. Olha, o Recife é um lugar que gera alguém como Lenine, Alceu Valença, né? Que por onde andaria no Suassuna, Chico Science, então só isso já daria uma live aqui para que nós reverenciássemos o Recife, sem contar os juristas, Glau. É Lourival Villanova, é uma turma de primeira qualidade. Então, olha, essa questão de anglo-saxão é igual a protestante e vai muito bem na economia. A turma dos ibéricos, português, espanhol é igual a católico e vai muito mal na economia. Veja, a França, ela era, durante muito tempo, a amplíssima política sua sempre foi católica, e a França alcançou níveis de desenvolvimento industrial muito grande. O Japão e a China não eram nem católicos nem protestantes. Inclusive a China hoje também não é nem católica nem protestante e tem um grande nível de desenvolvimento econômico. Então essas teorias, que são absolutamente culturalistas, basicamente elas falam um determinado tipo de cultura dá origem a tudo. Elas são um pouco reducionistas. Claro que a hora que a gente coloca elas no seu devido lugar, aí elas podem nos explicar coisas boas. Por exemplo, o protestantismo, ele tinha algumas práticas que incentivavam um tipo diferente de relação com a ciência. Ele falava, ó, vamos todo mundo aqui ler a Bíblia na língua original que a gente conversa aqui, e não naquele latim. Isso, então, significa que vai se espraiando a capacidade de ler. E aí, daqui a pouquinho, isso vai ter um impacto socioeconômico. Mas nós temos experiências de católicos que não se desenvolvem bem no longo prazo, católicos que se desenvolvem bem no longo prazo. Protestantes que se desenvolvem bem no longo prazo e o inverso também. E nenhum nem outro que vão ou bem ou vão mal. Então, o que eu acho mesmo que nos importa nós temos um patrimônio no passado, porque inclusive Portugal, Gláucia, ele venceu todos os seus competidores para fazer a expansão ultramarina. A Inglaterra ficou no chinelo de Portugal. Aquele paísinho pequenininho olhou para os mares, e a Inglaterra, que era uma ilha, também olhou para os mares, só que Portugal deixou a Inglaterra literalmente a ver navios, certo? Portugal conseguiu chegar muito antes, fez uma conquista absolutamente estonteante. Imagina a coragem daquele povo, Glaucia, porque à época se acreditava que a Terra era plana. Eu sei que voltou uma conversa como essa, mas eu garanto, não é. Tá? À época se acreditava que você chegava no final da Terra e caía. Veja só, os marinheiros portugueses cresceram ouvindo isso. Vários deles falavam, bom, eu estou num navio que vai chegar no final da Terra e vai cair, mas ainda assim eu vou entrar nesse lugar e vou ver o que tem lá. Olha, sinceramente, tem que ter muita coragem para fazer uma coisa dessas.
E foi isso que aconteceu com Portugal. Então, de fato, ele porta para cá uma grande tecnologia, sem contar, como a gente já falou, com os próprios jesuítas, que aí trazem astronomia, latim da mais alta qualidade, matemática. Aí é uma elite Pois é, aí muito tem uma grandiosa. coisa que sempre falam e falavam de nós, que no Brasil vieram os piores. E isso sempre me incomodou muito, porque tudo que eu já aprendi com você, que eu já aprendi nos livros, né, é que nós tivemos os melhores, né? Os padres jesuítas eram os maiores catedráticos da Europa, né? Eram todos formados, tinham mais de 3 faculdades. Então, que história é essa de fazer a gente acreditar, professor, que a gente vem do pior? Olha Para quê? só, Eu queria Portugal. até entender para quê, entendeu? Inclusive, assim, ó, todo povo que foi colonizado, como é o nosso caso, e em grande parte como é o nosso caso hoje em dia, parte da colonização é dizer que a gente não presta. Aliás, a gente abre o jornal, isso é do jornal até a academia, até as pesquisas. Cientista brasileiro não pode pesquisar. A Nied Guidon, que descobriu, que revolucionou a teoria sobre população na América, ela foi ridicularizada pela academia norte-americana e brasileira durante anos, até porque ela é uma gigante da ciência, até que ela comprovou que ela sempre esteve certa e os demais não, e hoje tem um monte de americano fazendo pesquisa lá com ela a partir dos pressupostos dela. Então, na verdade, inculcar em um povo que ele não presta é claramente uma arma do colonizador, do imperialista. Então, isso aqui está conosco ainda hoje. Quando alguém, pode ser presidente ou lá de baixo, fala o americano é muito melhor, ó, isso aqui é só uma correia de transmissão da colonização. Então, essa nossa forma de ver a história que nos coloca lá para baixo, ela é parte da dominação. Veja só, Portugal, ele é, na verdade, uma junção de inúmeras contribuições. Veja, ali, parte de Portugal era da população judaica. Essa turma, eles eram especialistas em discussões. Eu tenho um grande amigo que me guia nos meus estudos sobre a cultura judaica, e ele é um praticante, e ele me fala, lá, quando Israel tinha 7 milhões de habitantes, ele fala, lá em Israel, nós temos 7 milhões de versões sobre os nossos escritos sagrados, porque eles são um povo versado na arte da interpretação e da discussão. Veja, isso vai se espraiando por aquela cultura e outros ali vão também aprendendo a discutir. Só que colado ali, pertinho dessa riqueza da cultura judaica, nós temos a cultura islâmica e árabe, e, portanto, a matemática está chegando ali. Veja, daqui a pouquinho você tem ali, nesse mesmo ambiente, aquela nobreza que descende dos chamados reis templários, ou seja, mais matemática, mais incentivo ao domínio da arte da navegação. Isso é um caldo cultural, como eu coloquei anteriormente, que deixou a Inglaterra a ver navios. Esse caldo cultural é que vai fazer essa enorme expansão tecnológica e econômica, que é a expansão ultramarina. E nessa história, daqui a pouquinho, vão chegar aqui os jesuítas. Olha, a gente gostaria de ficar com você aqui umas 4 horas. Então, a gente já vai comprometer com todo mundo que você volta, porque realmente dá uma sensação de grandeza mesmo, né? E talvez a gente conseguir levar isso para mais pessoas, para sentir que a gente não pode se submeter mais, né? E isso é muito, muito legal. E a gente te agradece muito. Eu vou fazer mais uma pergunta de uma pessoa que me mandaram aqui. E você tem 2 minutos para responder e a gente vai ter que ir finalizando. É uma pena, de verdade. Eu acho que todo mundo acha a mesma coisa, né, gente? O Ricardo Piquet, que é presidente do Museu da Manhã. Ricardo, que bom que você está aqui com a gente. Quem nasce no Brasil é brasileiro. Por que não brasiliano? O sufixo tem origem e significado diferente para a construção da identidade brasileira? É verdade, quem nasce aqui é brasileiro, porque pegava o pau-brasil, e a gente pode ler isso de 2 jeitos. Isso é ruim, porque os trabalhadores e a gente não virou brasiliano, ou a gente pode ler isso também de um outro jeito. De fato, esse povo aqui trabalha muito.
As mulheres brasileiras acordam 4, 5 da manhã e levam esse país nas costas. O povo brasileiro, os empresários brasileiros querem produzir aqui e fazer desse país uma usina produtora de grande tecnologia. Então, de fato, nós somos um povo brasileiro, aquele que entrega o seu trabalho para o Brasil e para o mundo. Para a gente concluir, o que está faltando, professor, para esse país entrar mais na convergência do que na violência? A história faz falta para os nossos governantes? A história faz falta para as pessoas se conectarem com esse melhor do Brasil? Certamente, Glaucia, a história faz falta, a honra aos nossos grandes heróis faz falta, porque olhar para o passado de um povo é conectar-se com muito mais do que aquilo que a gente está vendo no dia a dia. Mas eu não tenho nenhuma dúvida, Glaucia, o Brasil será o país com que nós sonhamos. Ele está logo ali. A gente vai passar por algumas dificuldades, mas eu já sinto que a gente quase pega ele com a mão. Você sente isso porque você conhece essa história? É como se você soubesse que o passado consegue te remeter para o futuro? Ou seja, faz você sentir que aquele futuro e aquele passado são a mesma coisa? Como é que é isso? Nós já chegamos lá, Glaucia. Um país que tem na música João Gilberto, Caetano Veloso, Milton Nascimento, na educação Anísio Teixeira, no direito Santiago Dantas, nas classes empresariais Mário Wallace Simonsen. Veja, nós já somos esse país. Nós só precisamos de alguns ajustes. Nós precisamos colocar um ou outro no seu devido lugar e daqui a pouquinho a gente vai fazer todo esse talento brotar de baixo para cima. Nós vamos conseguir, nós seremos esse país. Amém, professora. O Tiago Carvalho dizendo o seguinte: dizem que o bom de conversar com quem tem a mente aberta é que você pode discordar sem se tornar inimigo. A gente está precisando disso, olha, né? Nós estamos precisando, e isso me lembrou, inclusive, o presidente Juscelino Kubitschek. O presidente Juscelino Kubitschek foi saudado na Academia Mineira de Letras por um dos seus mais renhidos e duros adversários, Afonso Arinos de Melo Franco, da UDN. E lá, Afonso Arinos falou o seguinte: aqui hoje eu saúdo este novo acadêmico, Juscelino Kubitschek, que fez a céu aberto uma obra-prima da humanidade chamada Brasília. Veja, um adversário falar isso para o outro, ou seja, nós já tivemos um convívio político dessa qualidade. Nós vamos voltar a ter em breve. Nós temos problemas, mas nós vamos sair desses problemas e resolvê-los. O professor Reitor Conciani, que bom que o senhor está aqui, professor Conciani, é uma honra recebê-lo. Jardins são um bom ponto de transformação. E o povo brasileiro, a nossa gente, é as nossas flores, são as nossas flores. E aí, Reitor, toda honra a você pelo seu trabalho diário. É incrível o trabalho que esse homem teve lá no IFB e continua como professor. Incrível. Silvia Stuck e O Bom Lugar de Dom Pedro II. Muito admirada. Enfim, a gente está chegando no final, a gente só tem 5 minutos. E aí hoje, professor, eu sentindo aí esse dia com você, e que a gente vai querer muito te trazer para outros papos, em outros momentos dessa história brasileira, dos diálogos brasileiros, eu encontrei 2 frases do presidente Juscelino que, de certa forma, mexeram com o meu coração. Eu queria dividir com você e queria os seus comentários, a gente pensando no Brasil de hoje. Ele diz o seguinte: o perdão é a marca da grandeza, sobretudo quando se tem em vista um objetivo mais alto. E a outra é: não consigo guardar ódios no meu coração. Isso construiria essa nação? Sem dúvida alguma, Gláucia. Esse é um dos caminhos, essa grandiosidade, essa capacidade de forjar consensos, a ponto de ele receber a seguinte frase: não pode chegar perto desse homem se você quiser continuar inimigo dele, porque ele vai fazer você ficar amigo dele. Veja a capacidade de mobilizar energias criativas. Ele teve junto a ele um empresário como Mário Wallace Simonsen e um comunista como Oscar Niemeyer.
E no meio do caminho, alguém que, como Celso Furtado, que sendo uma pessoa de esquerda, fazia um plano para que nós desenvolvêssemos a nossa indústria. Então veja a capacidade de juntar os talentos brasileiros. Não é por outra razão que nessa época a gente teve um florescimento imenso da arte brasileira, com João Gilberto em uma ponta, o Portinari que desponta na outra, Lúcio Costa. Veja, a Tarsila do Amaral, que era uma modernista lá de trás, daqui a pouquinho, um jovem prefeito de Belo Horizonte, resgata ela de novo e fala, vem expor aqui, Tarsila. E este jovem prefeito é o Juscelino. Então, essas qualidades da nossa história, nós vamos passá-las para os nossos jovens e não vai surgir mais um, dois, três. Muitos deles serão Juscelino Kubitschek. Muitos. Cada qual no seu lugarzinho, fazendo esse país aqui ser aquilo que nós seremos daqui a pouquinho. Muito obrigada pela sua presença. O professor Alessandro, ele é também um cofundador, mas nem por isso a gente dá trégua para ele. E ele, eu acho que todo mundo que está aqui falando, está perguntando, tem como salvar essa live? Sim, tem como salvar. Eu também quero escrever tudo que ele falou, porque a gente aprende muito. E dizer que foi uma alegria receber todos vocês aqui. A gente está com uma casa cheia, 136 pessoas para o primeiro dia da live da Fundação. É realmente uma alegria. Já estão me dizendo aqui que a gente tem 5 minutos, então eu deixo os 2 minutos para a sua fala final. Depois eu tenho que salvar a live. Tá bom. Então a minha fala final, primeiro, é de um enorme agradecimento pelo seu convite, pelo seu empenho, um agradecimento imenso por todos os que nos acompanharam aqui. E se eu tivesse uma última palavra, ela é uma palavra de esperança. Que nesse momento, que o seu coração fique tranquilo, porque nós já passamos por grandes desafios e nós vamos passar por esse atual desafio com generosidade e nós vamos chegar do outro lado desse rio. E lá desse outro lado, a vida vai ser bem melhor, o jardim vai ter flores, que são um grande talismã da nossa terra. É isso. Sabia, Alessandro, que recentemente eu entrei em contato com uma música, eu acho que eu te mandei essa música, que é Meditação, do Tom Jobim, que ele escreveu em 1963, e um ano antes do golpe militar ele já dizia, a gente perdeu as flores, o sorriso e o amor. Mas bem no final da música ele fala assim, mas a dor nos levou de volta ao caminho da flor, do sorriso e do amor. Então, me lembrei disso agora com as suas falas. Muito obrigada pela sua presença e pode deixar, gente, eu garanto que ele volta, viu? E nós vamos agora encerrar a nossa live para poder salvá-la, né? E ter para que todo mundo possa compartilhar e também estudar e aprender mais. Muito obrigada, viu, professor? Até uma próxima vez, em breve. Eu que agradeço, eu quero muito em breve estar aqui. E lembrando, na próxima terça-feira a gente tem mais uma live no canal da Artista e na quinta-feira a gente tem outra live aqui no canal da Fundação. Fiquem ligados conosco. Uma boa noite, muito obrigada. Mais alguma coisa? Acho que... Deixa eu só dar mais uma olhadinha. Ela está falando aqui, vamos ter lives todas as quinta-feiras, contamos com vocês aqui. É isso. Obrigada, boa noite.